Olá, pessoa amada, bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Marinês, sou taróloga, radiestesista, amo falar de energias. Vou fazer uma tiragem nova, essa é mensal. Divido ela em 3 etapas. A primeira é a energia geral, o tema da leitura. A segunda é o aprofundamento. Terceiro, o desfecho da situação ou talvez um aconselhamento ou uma dica. Lembrando que essa tiragem não vai ressoar com todo mundo, mas é muito importante que você fique até o final, porque às vezes no começo não está fazendo muito sentido, mas daqui a pouco você começa a encaixar na tua realidade. Então sempre terá alguma coisa que vai ressoar com você, mesmo sendo uma tiragem coletiva, porque ninguém chega aqui por acaso. Também tem as considerações finais, lembrando que isso às vezes pode estar invertido, então pode ser a pessoa que você está lidando, algum tipo de relação. Às vezes a gente vê, mas eu não sou assim, mas aquela pessoa é exatamente assim. Então, já embaralhei as cartas, eu vou ajeitar aqui, só veja essa novidade e volto com a leitura. Olá, pessoa amada! Como você sabe, falo nas minhas leituras sobre as energias dos chakras. Gosto disso porque consiste em mensurar e limpar as energias, promovendo o equilíbrio no ser. Mas o que talvez você não saiba é que também todos nós temos uma energia pessoal do arcano do tarô, que pode ser identificado, que te mostra a causa do desequilíbrio, lado sombra, e você mesmo identificando isso poderá agir no lado luz e sua vida fluir da maneira mais próspera possível. Quer saber mais? Se inscreva no meu canal do YouTube, deixe seu comentário, eu quero saber, e te passo o link para você mesmo identificar o teu arcano pessoal. Então aqui, peixes, o que você precisa saber desse mês, né? Deste período em que você encontrar nessa leitura. Aqui, no teu momento atual, você vem neste valete de paus. Aqui você se sentindo bem. O valete de paus é a evidência da existência, da harmonia da tua vida, né? Aqui você com muita disposição para trabalhar ou para começar um trabalho. Porque o valete ele fala da iniciativa, ele fala sobre acreditamos em nossos sonhos, né, de começar a agir para atingi-los. Então, pode ser que algo inesperado chegou e você vai atrás daquilo que quer, então, tendo boa vontade de aprender, né? Pode ser que você começou a empreender, porque aqui é caminhos abertos, né? Muito bom. E nessa carta do meio aqui, do centro da tua leitura, fala de o que está se opondo a você neste momento. E aqui o arcano maior, a carta do mundo. E o mundo, no fato opositor, fala de algo que não passamos para a próxima fase, né? Por exemplo, se você está estudando e você não passa para o próximo ano, né? Pode falar da perda da individualidade, pode falar sobre perder o foco ou querer tudo de uma vez. Então, vamos trazendo para a racionalidade aqui de não passar do próximo ano, né? Então, nesse processo de não passar na próxima etapa, nessas sementes que revelam coisas que ficaram mal feitas, o que acontece é quando você está crescendo, né?
e isso aí vai estar aí. É as consequências que vai criar alguma situação que vão tornar as tuas experiências repetitivas, porque você atrás de uma vida, né, de uma vida para outra, então tanto as matérias que você não passou, ou as matérias que você vai passar ainda, né? Então, aonde você não estudou direito, digamos assim, né? Não cumpriu, você não entendeu, não terminou um processo como você deveria, não absorveu um conhecimento que te daria uma base para o próximo ciclo, então pode ter se perdido, pode estar muito preocupado com a sobrevivência. Muitas coisas existem no mundo, né? No mundo externo que tem esse controle, esse domínio sobre você, sobre a gente. Por exemplo, é a política, é a religião, é a sociedade. Então já começa dentro da própria família, né? Os pais, é uma série de pessoas. Então você precisa perceber que você vai em algum momento ser vulnerável, porque te falta conhecimento. E alguém percebe que você não tem esse conhecimento, percebe tua vulnerabilidade e exerce um poder sobre você e te controla. E de alguma forma esse controle que impossibilita a tua liberdade, que aprisiona você, alguma coisa, uma dependência, qualquer coisa, pode ser por dependência do dinheiro da pessoa, ou do carinho da pessoa, ou da presença da pessoa, da segurança que essa pessoa dá. Então tudo isso é o quê? É uma força que você está sob o domínio, que você está preso, né? E é isso, é como uma consequência que você não evolui, né? Porque como é que você vai evoluir se uma das virtudes, que é a essência, que é o amor, que é a liberdade, porque para você sair dessa questão que você ficou preso ou presa nessa roda repetitiva, nutrindo o medo, a dúvida, experiências negativas, você precisa ter o conhecimento para transcender isso. E isto está repetindo de uma forma negativa, que irá te gerar um problema. Então, o problema é porque você está nutrindo uma força que está te desestabilizando por falta de conhecimento e as escolhas que você fez. Porque em algum momento você escolheu alguma coisa, né? E o resultado dessa experiência é a torre, né? A torre, ela vem o quê? É a destruição de padrões, de mudanças fortes aqui. Então, aquela lição que a gente não aprendeu e que a gente estava precisando aprender, ou seja, vai recomeçar todo o processo de dor novamente. Então, a torre, ela representa os cortes, os rompimentos, tudo aquilo que é rompimento, que é mais doloroso, né? Pode ser um término de um relacionamento, pode ser um divórcio, pode ser uma saída de emprego. Enfim, é uma situação que tem uma finalização, que é muito doloroso, né? Muito complicado. É a destruição de velhas ideias, de velhas estruturas, de comportamentos que já não servem mais. A torre, ela é extremamente necessária. É aquela bola de demolição que vem na tua vida, né? Quando as coisas precisam de fato mudar. É a grande rasteira que a vida dá para que você acorde e pare de agir da forma como você estava agindo. Quando a gente acha que estava no caminho certo, vem a vontade divina e dá-lhe torre dizendo: esse não é o caminho certo. Então a torre não é uma punição. Ela vai recalibrar aqui para o teu caminho que você precisa de fato estar, né? É aquele obstáculo que estava ali no teu caminho, que era na verdade para te livrar do penhasco ali na frente, né? Tirar do teu conforto, tirar do teu do estado que você achava que estava tudo bem e faz entender que precisa mudar,
mudar na marra, né? Então você precisa cuidar da tua saúde mental, é essencial, porque não tem como cuidar de todas as áreas da tua vida e deixar a cabecinha totalmente de lado aqui. O corpo é capaz de suportar o aumento do estresse, né? Então, uma ajuda nutricional aqui adequada, um treino, cuidar do teu espiritual essencial, né? Qualquer coisa que fizer mal para você não merece que você se desdobre, tá? Para tentar se justificar em algo aqui. A única justificativa plausível aqui na tua vida será deixar o passado para trás e você em primeiro lugar. Então aqui, peixes, teu fundo de deck, um 10 de copas, aqui para nossa prosperidade, para felicidade, né? Aqui querendo relações saudáveis, de amizades verdadeiras, relações de confiança, aqui é uma relação amorosa verdadeiramente profunda, né? Assim como uma relação do nosso corpo também, de autoaceitação. Eu gosto do corpo que eu tenho, eu curto. Não sou e nem fico exigindo perfeição, não fico me maltratando. Então, na verdade, prosperidade plena, com esse 10 de copas aqui, é sendo trabalhado todo, né? Não só a ideia do sucesso material, mas tudo que gera expectativas. E o arcano maior, a carta do louco aqui, ó, a disposição de se lançar em novas aventuras aqui. Ou uma situação que ainda não vivenciou, seja um amor romântico, seja um novo trabalho, seja questões com finanças, seja amizade, seja questões pessoais, família. Fala de situações que levam à libertação. Então, num aprofundamento aqui, outro 10 de copas. Aqui é a carta da realização, né? A realização total aqui. Representa plenitude emocional, seja na família, seja nos negócios. É o arcano da harmonia dos sentimentos e dos relacionamentos. Com o valete de paus aqui, o perfeccionismo, né? Então, não permitirá que você baixe a guarda para tudo da melhor maneira possível, no mínimo e até o máximo. Desde uma compra de um utensílio até uma compra de um imóvel, né? Não importa o que, dará o seu melhor. E com o mundo, ordem é tudo. Com as finanças, com comportamento, com pensamento, com aparência, né? Se está à procura, seja para morar, seja para uma sala comercial, tudo será bem resolvido aqui, com sucesso, com comemoração na inauguração, né? E com a torre, aqui o ritmo da vida vai acelerar, você terá que se aprofundar nos detalhes, resolver várias coisas ao mesmo tempo. Agitação no trabalho tomará conta da tua cabeça e a administração ou a supervisão dos teus superiores aqui poderá aumentar as suas preocupações, confiando-lhe um projeto mais responsável, né? E aqui na carta dessa fileira do meio, aqui que são os teus bloqueios, o teu fato opositor, o eremita, né? E você focando no trabalho, né? De boa. Porque com o mundo aqui, né, com os teus interesses, vão ser mais no coletivo, vão estar mais em primeiro lugar para você. Então, tudo pelo trabalho em equipe, né, vai trazer resultados brilhantes aqui, é muito positiva. E peixe se sentirá bem à vontade aqui, nem precisa fingir ser uma atividade que gosta, né, nem precisará de elogios aqui, porque tudo compreende que é para algo maior, para harmonia, seja do ambiente de trabalho, seja do convívio familiar. Então, no teu momento aqui de descanso,
faça yoga para relaxar quando chegar em casa, né? Ou inalar aromas. Sabe aqueles óleos aromáticos para massagem? Se procurarem por aromaterapia, vai encontrar. O bom é inalar aromas de lavanda e de cálamo, né? Muito bom para inalar também com as meditações visuais, que eu deixo aqui sempre na descrição do vídeo, o link das mandalas, vai ser ótimo. E aqui então, o desfecho desta coluna aqui do meio, o As de Espada. Então, o As de Espada, no ponto de vista desse opositor que você passou aqui, é uma sensação de que qualquer coisa que você tenha passada vai ser resolvida. Porque o As de Espada é a superação de um conflito aonde você vê um novo conceito e, consequentemente, isso traz uma mudança. Representa uma nova maneira de ver, de pensar, de descrever. É uma nova consciência, né? Que emerge e o faz ou fará você querer questionar antigas crenças aqui. Então, é uma mudança de paradigma. E permite você ver tudo de uma nova perspectiva, abordar questões com mais maturidade, você ser mais analítico ao avaliar a sua opiniões, né, e se comunicar ideias e com outras pessoas com mais clareza, né? Tudo de bom. Mais de espada no desfecho ali. E aqui no fundo do deck, um 7 de ouros. O 7 de ouros aqui, Deepak Chopra, no livro Sincrodestino, ele fala sobre o homem superior, né? Que aprimora o seu caráter, trabalha em sua obra, então ele aperfeiçoa o seu caráter através da lealdade e da fé, o que torna a sua obra duradoura. E o seu empenho e as suas palavras repousam firmemente sobre a verdade. Então ele sabe como se chega a isto e de fato consegue. E assim ele é capaz de plantar a semente correta. Ele sabe como deve completar e assim faz. Então, deste modo, ele é capaz de torná-lo verdadeiramente duradouro. Por isso, ele não se torna orgulhoso em sua posição superior, nem decepcionado numa posição inferior. E assim ele permanece criativamente ativo. E quando as circunstâncias o exigem, porque as nuvens passam, né? A chuva atua e todos os seres, indivíduos, eles fluem para as suas formas próprias, né? Então, ele é cauteloso. Então, mesmo em circunstâncias perigosas, nenhum erro é cometido. E o homem superior estimula seu caráter e trabalha em sua obra, para que tudo se realize no momento certo. E o 4 de copas, né? É de você colocar esses sentimentos em ordem. Fala de um certo tédio? Claro que sim. Um momento de questionamento, né? Uma necessidade de estabelecer uma rotina, mas é um descontentamento passageiro aqui, ó. Esse 7 de ouros aqui, ele fala de um cansaço. Então, descanse, se dê essa pausa temporária, mas não desista, por nada. Então, aqui para o fechamento da tua leitura, peixes, o 6 de copas. Aqui é você reconhecer que apesar das tuas angústias e das coisas ruins ocorridas no teu passado, você é ainda você. Aquele ser único, única, que reconhecia em si mesmo, em si mesma, toda a potência do mundo. Então não deixe que traumas, que acontecimentos ruins guiem sua vida agora.
Se é para lembrar, que seja dos próprios sonhos, da tua própria força, fazendo as pazes com o que passou, né? E aqui do fato opositor, na carreira do meio, na fileira do meio, aqui o arcano maior, a carta da morte. Aqui fala dos medos, né? Um medo profundo, um medo de ir, um medo de ficar, um medo de qualquer coisa, um sentimento de medo profundo, de pavor mesmo, né? É quando você quase tende a ir para o pânico. E essa descrição dessa sensação de terror intenso aqui, muitas vezes sem causa aparente ou irracional, mas não tem nada acontecendo, né? E não é o medo da morte, não. Porque na morte você pode restabelecer a própria vida, a morte ou a regeneração, né? Que é o limite da situação. Então aqui é o medo profundo, qualquer vulnerabilidade aqui, você bastante vulnerável, é a falta de segurança, pode ser uma saída de emprego, um término de um relacionamento, e às vezes você se sentindo vulnerável, sem apoio, questões, por exemplo, assim, o pai morreu, a mãe abandonou, você é um órfão, você pode ter ficado preso nesse trauma, fica no teu campo vibratório, e aí vai atrair essas experiências, né? Ficar nessa vibração. Então é um pressentimento, é o fim de algo, ou medo de algo que perdeu, e às vezes você não está vivendo nada disso, mas em algum momento você viveu alguma experiência, né? Onde você perdeu, você se sentiu inseguro, sem confiança, se sentiu vulnerável, indefeso. Talvez uma situação que de repente o marido largou, né? E você ficou sozinho, sozinha, sem ninguém, e você se sentiu vulnerável. Tantas coisas no inconsciente que a gente precisa olhar, né? Num certo olhar profundo para resolver questões de uma forma que nos aprisionam de uma energia, e isso gera uma angústia. É aquela sensação de falta, é um estado emocional de agonia, gera ansiedade e a pessoa fica até meio irritada com algumas coisas, tristeza, choro. É essa angústia aqui, porque está na tua energia de perda ou uma sensação de que algo vai acontecer. Então aqui, peixes, no resultado disso, né? Um 7 de ouros. E o 7 de ouros aqui, ele está falando do teu inconsciente, né? E eu vou te citar um exemplo, assim, a nível... Vamos ver se consigo... A nível inconsciente, porque o 7 de ouros, ele fala do plantio, né? De plantar as sementes. Então, inconscientemente, plantamos a semente e guardamos o tempo, né? Resistimos o tempo. Por exemplo, uma árvore recém-plantada, ela pode ser arrancada por apenas uma pessoa. Mas anos depois, nem 10 pessoas não vão conseguir remover a árvore, o que anteriormente uma pessoa faria. Então também assim a reprogramação, né? A reprogramação muito arcaica e às vezes até de vidas passadas, ou então desta vida no qual nos trazem limitações. Então, veja, ouça vídeos, técnicas de reprogramação do inconsciente, que é essa simbologia da árvore da vida, das raízes profundas da tua vida. Ela traz coisas das tuas raízes, da profundidade, aquilo que coabita dentro de você, de certos tipos de comportamentos, de emoções, que fica ali atraindo certas crises em tua vida, né? Situações de problemas na tua família, são coisas da tua hereditariedade, né? São situações de crise.
Parece para você não evoluir, para você não conquistar, né? Então, comece a olhar mais para dentro, olhar mais para essas tuas raízes, para ver e entender de fato aquilo que está te sabotando, que está te travando aqui. Olha, são questões bem nível inconscientes aqui, peixes. Então, no teu fundo de deck aqui, o arcano maior, a carta da estrela. Então, a estrela ela fala de curas, né? Então, se você vivenciou até agora e guardou as experiências bem desafiadoras aqui, ó, tudo bem, a gente não pode negar, é difícil, é ruim de passar, é sim, mas fez parte porque é essa vivência. Se passou por perdas, fique tranquilo, fique tranquila, porque você vai obter muito mais do que foi perdido. Se é uma questão de amor romântico, fique tranquilo, tranquila. A estrela, ela fala de cura, das coisas que podem se acertar, né? Se não tem ninguém e quer vivenciar um romance, calmo, fique calma, né? Fique tranquilo, fique tranquila. A estrela ela fala de projetos de sucesso, de cura, de realização de sonhos, de desejos atendidos. Então, a estrela não é para ser aplicado numa única área da sua vida. É a área que você estiver precisando. Então, trabalhe essa energia para que essa energia seja distribuída em todas as áreas da tua vida. Porque a estrela ela te dá essa oportunidade de realização. É o arcano da elevação do indivíduo que se eleva toda vez que você vibra no arcano maior, né? Na estrela aqui. Então, seja o que quer que você tenha passado, o que quer que tenha acontecido, o que quer que aconteceu, aqui você vai superar, tá? O que perdeu ou o que ficou para trás não importa, porque o que vem é muito maior, peixes, é muito maior. E aqui os 6 de ouros, né? Quantas vezes necessitados passam pelo teu caminho e precisam de algo que você tem? Seja algumas moedas, ou uma pessoa que precisa de um abraço, um simples sorriso, um ombro amigo. Se você quer tocar a vida e está necessitando de prosperidade, deve primeiro tocar a vida necessitada e compartilhar, porque o 6 de ouro ele fala de compartilhar, de trocas justas, né? E há aqui também a sabedoria do receber. Às vezes, quantas vezes alguém quer lhe proporcionar algo ou fazer algum favor e você não aceita? Talvez por orgulho, né? Ser próspero é saber dar e também receber. Então, são as trocas justas. Então, você se doa um pouco do seu conhecimento, da sua atenção para alguém. Olha só. Aí vai estar atraindo Dharma. Coisa boa. Então, peixes, eu também faço agora a indicação das mandalas arcturianas. A mandala arcturiana do equilíbrio, a mandala arcturiana das escolhas, capacidades de eleger e a mandala arcturiana da essência. A frequência de equilíbrio te ajuda a se reconhecer, ser fiel aos teus sentimentos e se reconhecer a sua própria verdade e seus próprios talentos. Nada poderá te desequilibrar. A frequência de escolhas ajuda você a entender as tuas escolhas e de aproveitar esta experiência contigo para o próximo momento de escolha. E a frequência da essência ajuda você a recuperar a confiança em si mesmo, deixando todo o barulho em torno e fora de você desaparecer. Então, peixes, esta foi a sua leitura semanal. Espero que tenha gostado. Mais do que isso, que tenha ajudado alguém de alguma maneira.
a trazer um incentivo, uma força, seja qual for a ajuda, tá bom para mim. A minha missão é sempre ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir. Mas se eu ajudar uma pelo menos, eu já me sinto completamente satisfeita. Se você for novo ou nova no canal e se gostou, se inscreva para contribuir comigo. Comente, compartilhe e, se for possível, a gente vai ficando junto nas próximas leituras que eu gravar com a permissão divina. Tudo de bom para você, você merece o melhor. Até logo, gratidão por você aqui.